Amém. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Eu gostaria de ler, juntamente com os irmãos, a palavra do Senhor em dois lugares. Comecemos por Zacarias, no capítulo 13. Eu gostaria de ler dos versos 7 ao 9. E depois vamos pular para Mateus 26. Zacarias, capítulo 13, versículos 7 ao 9. Finalzinho do capítulo. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler, a minha tradução pode ser um pouquinho diferente das irmãos, Almeida também, mas é o século 21, Almeida é século 21, então, tem algumas coisinhas um pouco diferentes. Diz assim na minha versão: Ó espada, levante-te contra o meu pastor e contra o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas voltarei a minha mão para os pequenos. E toda a terra, diz o Senhor, 2/3 delas serão exterminados e morrerão, mas a terceira parte permanecerá. Farei passar esta terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. E direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Agora vamos em Mateus, no capítulo 26. Nós vamos ler o trecho dos versículos 31 a 35, depois do 69 ao 75. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 31. Então Jesus lhes disse, esta noite todos vós desertareis, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Todavia, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro respondeu-lhe, ainda que todos desertem, eu nunca desertarei. Jesus disse, em verdade te digo que esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Pedro lhe respondeu, ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. De 69 em diante, até o fim do capítulo, diz o seguinte. Pedro estava sentado do lado de fora, no pátio. Uma criada aproximou-se dele e disse, tu também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo, não sei o que estás falando. E dirigindo-se ele para a entrada, outra criada o viu e disse ao que ali estavam, este também estava com Jesus, o Nazareno. E jurando, ele negou outra vez, não conheço esse homem. Pouco depois, os que estavam ali aproximaram-se e disseram a Pedro, certamente, tu também és um deles, pois o teu falar te denuncia. Então, ele começou a proferir maldições e a jurar, não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E Pedro lembrou-se do que Jesus dissera, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Então, saindo dali, chorou amargamente. Podeis assentar, amados irmãos. Eu estava buscando uma palavra para estar aqui ministrando para os irmãos, estava pedindo isso a Deus. E aí eu estive passando
assim, folheando um pouco a Bíblia, e esse versículo que eu li inicialmente lá em Zacarias tinha me chamado a atenção. Ele já estava marcado na minha Bíblia e tinha lá uma referência com esse texto que eu li agora em Mateus 26, né? E a partir do momento que eu li ali e li cá em Mateus 26, o Senhor já foi me alimentando quanto a algumas coisas, né? E muito do que o Senhor foi me alimentando já foi dito essa noite. Então vamos lá de confirmação, né? Amém? E aqui, esse cenário onde nós lemos, né? É um dos momentos mais críticos da vida de Jesus aqui na Terra, né? Um dos momentos mais críticos. Crítico porque ele ia realmente padecer por todos nós, né? E aqui ele traz algumas orientações para os seus discípulos nesse momento, né? Antes ali de padecer, antes de fazer ali as suas orações a Deus por esse momento que ia passar. E o que nós vemos aqui nesse momento é Jesus realmente clamando a Deus, né? Primeiro pedindo a Deus que, se possível, passasse esse cálice dele, né? Mas conservando que Deus devia fazer a sua vontade na vida dele. Mas nessa oração que Jesus faz ali no Monte das Oliveiras, é uma oração que ele também faz pelos seus discípulos. E ele diz ao Pai que até aquele momento ele tinha estado com os discípulos, que ele tinha guardado os discípulos, que tinha alimentado os discípulos, mas pedia que a proteção de Deus estivesse com eles também depois de sua morte, né? Haja visto que, como a gente leu nesses versículos, Jesus já sabia o que ia acontecer. Os seus discípulos iam ficar dispersos nesse momento onde ele iria ser morto, né? Mas ele dá uma orientação para os seus discípulos, né? Que é ir para a Galileia, né? Falando que ele vai adiante, né? Mas é que era para eles irem e dar ali a orientação. Olha, já estava profetizado sobre esse momento. Jesus sempre atento e se preocupando com aquilo que ele tinha que fazer aqui na Terra enquanto estava aqui na Terra. Mas os seus discípulos, eu acredito que eles não compreendiam tudo, não conseguiam acompanhar toda a dimensão e tudo aquilo que Jesus estava acompanhando. Mas Jesus os preocupou em dizer, olha, ferirá o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Vocês não vão comigo para esse momento. Vocês ficarão dispersos. Mas os discípulos já estavam há muito tempo com Jesus para o amar e compreender que o que Jesus havia feito em Jerusalém, em todas as cidades que ele havia passado, e realmente eles acreditavam naquilo que Jesus estava fazendo, que era implantando realmente o reino de Deus. E eles tinham coragem ali naquele momento para enfrentar qualquer coisa com Jesus. Mas era apenas essa coragem humana, movida pela causa que Jesus havia plantado na vida deles. E tudo aquilo ali, eles perceberam que era verdade. E eles estavam como Pedro, de repente o mais afoito de todos, dizia, não, nós morreremos contigo. Só que aquele momento era o momento de Jesus. Jesus está dando uma orientação. Não, vocês vão ficar dispersos agora. Vocês vão ter que se reunir em outro lugar. E essa caminhada agora é minha. Mas Pedro, muito movido ali pela sua própria paixão, pelo seu próprio entender que Jesus, de repente, não era para estar passando por aquilo, porque ele era realmente o enviado, ele diz essas coisas. E Jesus fala assim, olha, você vai me negar 3 vezes. Eu estou tentando te ajudar. Não é para você vir atrás de mim. Mas Pedro, não, Jesus, eu não vou negar, não. Eu vou suportar qualquer coisa que vier contra mim.
porque ele já havia entendido o que Jesus tinha feito e estava ali realmente contente com tudo aquilo que Jesus havia feito na vida dele, toda a mudança que Jesus havia feito na vida dele. Mas ainda faltava alguma coisa a ser feita na vida de Pedro. Ainda faltava alguma coisa a ser feito na vida dos discípulos, na qual aquele momento não era para eles se envolverem com isso. Mas ali, quando Jesus foi preso, Pedro, todo afoito, tentou de alguma forma, não, eu vou cumprir com a minha palavra, eu vou dar um jeito, eu vou atrás de Jesus, eu vou lá até aonde eles levaram Jesus, e eu preciso acompanhar isso de perto, de alguma forma eu preciso, de repente, salvar Jesus daquela coisa, defendê-lo de alguma forma. Eu preciso defendê-lo porque ele verdadeiramente é o enviado, ele é a salvação de Israel. E vai lá Pedro atrás de Jesus. E de repente tá lá ele procurando, eu imagino eu até perguntando às pessoas nas portas, né? Por aqui, por acaso, passou um homem, aquele que pregava em todo lugar, de repente tentando até disfarçar quem ele era, né? O mestre, quer dizer, o homem que pregava na sinagoga. E as pessoas, de repente, vendo aquilo, eu acho que ele está lá para dentro, de repente. Né? Mas você estava com ele, né? Ele, não. Ali naquele momento, com certeza, bateu o medo também de se juntar, de repente, a Jesus e ser preso também. Ali naquele momento, ele poderia sofrer algumas coisas que, por mais que ele tivesse coragem, talvez ele não tivesse toda a coragem que depois, em outro momento, ele passou a ter. Porque ainda era muito da sua própria ação, daquilo que ele queria fazer por amor ao Evangelho, mas era de si mesmo. E não estava em obediência como Jesus havia ordenado. E muitas vezes é assim na nossa vida. Nós até nos empolgamos, nós até queremos defender o Mestre, defender a causa, mas se não for pelo Espírito, se não for em obediência, vai bater o medo. E o que a gente vai fazer, quando for confrontado, vai ser negar. Quando ele foi confrontado, ele não teve como resistir. Ele teve que negar. Porque, por mais que a intenção dele fosse boa para estar ali naquele local, era só aquilo que é do humano. Ele não estava com armas espirituais para poder lutar aquela batalha. Ele não estava em obediência para poder lutar aquela batalha. E quando nós nos encontramos nesse mesmo local, é isso que acontece. Nós acabamos negando o nome de Jesus. Onde nós devíamos dar testemunho, nós nos acovardamos. Mas havia realmente uma promessa na vida de Pedro. Havia um plano de Deus para a vida de Pedro. E por mais que naquele momento de sua fraqueza, por mais que ele negasse a Jesus, quando ele tivesse um encontro verdadeiro com Jesus, como Jesus mesmo falou, e tu, Pedro, quando se converteres, ajude os seus irmãos. Jesus já havia falado para ele, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Mas antes, Pedro ainda não estava preparado. Até lá, ele teve que negar Jesus. Até chegar esse momento,
ele teve que fazer muita coisa de si mesmo. Mas quando verdadeiramente chegou o dia que estava escrito em Joel, que sobre o meu espírito derramarei, sobre toda a carne derramarei o meu espírito, a partir daquele momento foi-lhe dado autoridade e intrepidez para falar daquilo que Jesus havia feito em sua vida, daquilo que era a obra do reino. Houve um dia onde verdadeiramente ele teve um encontro com Jesus. Porque antes de Jesus ir ao assunto aos céus, Jesus novamente chega para ele. Pedro, tu me amas? Ele disse, sim, Jesus. E Jesus disse para ele, apacenta minhas ovelhas. Novamente Jesus perguntou, Pedro, tu me amas? Eu imagino que Jesus estivesse olhando verdadeiramente nos olhos de Pedro, o encarando. Pedro, tu me amas? E ele disse, sim, Jesus. E Jesus diz para ele, apacenta minhas ovelhas. E novamente, pela terceira vez, Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Agora ele já entristecido. Jesus, tu sabes. E Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas. Mas quando verdadeiramente o Espírito tomou conta da vida de Pedro, o começou a direcionar para onde que ele devia ir, houve uma ousadia na sua vida. Houve intrepidez e ele pregou o Evangelho. E naquele dia, onde as línguas foram repartidas como que de fogo, houve quase 3.000 almas que se renderam aos pés de Jesus. A partir daquele dia, a igreja foi inaugurada. A partir daquele dia, pregações foram por todas as partes. E não faltou cadeias. Não faltou momentos onde que a fé deles foram provadas. Onde que verdadeiramente eles tiveram que se manter firmes. Mas agora, mesmo que ele fosse enviado para cadeias, ele ainda poderia, e ele ainda tinha vontade de falar daquilo que Jesus fez na sua vida, daquilo que era poder verdadeiramente, que foi entregue aos homens para a libertação das pessoas. E ele pregava ousadamente, e ele, nos sinédrios, ele falava e dava testemunho de Jesus, agora não mais com medo do que poderia acontecer à sua própria carne. Agora ele não tinha mais por que negar, porque verdadeiramente ele teve um encontro especial com Deus. Ele teve um encontro que verdadeiramente o impulsionou de uma outra forma, que verdadeiramente o posicionou de uma outra forma, e ele teve toda a ousadia para pregar o Evangelho de Deus. E é assim que tem que ser nas nossas vidas, amados irmãos. Nós devemos buscar, como veio falando aqui no início, com os textos que os irmãos foram trazendo, que nós devemos andar em espírito. Nós devemos buscar verdadeiramente estar na posição que o Senhor nos chamou, andar em obediência a Ele, dar liberdade para o Espírito trabalhar em nosso ser, porque é verdadeiramente esse Espírito que vai nos conduzir, é esse Espírito que vai verdadeiramente nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, e é Ele que vai verdadeiramente derramar em nós uma unção para nós apregoarmos esse Evangelho e pessoas serem verdadeiramente resgatadas, vidas serem transformadas. É através do Evangelho, não é através das nossas próprias forças. Não é o nosso querer, não é o nosso próprio realizar, e sim a vontade do Espírito sobre as nossas vidas. Quando nós damos liberdade para que o Senhor faça em nossas vidas, Ele flui aonde nós estivermos, e Ele nos envia até onde nós não estamos. Como bem um discípulo de Jesus foi parar em outra parte, sendo teletransportado para falar a um eunuco. Ele nos envia para onde nós devemos estar, se nós dermos liberdade, porque Jesus mesmo falou que o vento sopra onde quer, mas aqueles
que andam em espírito, eles não sabem para onde vai, porque são verdadeiramente guiados para o Espírito, pelo Espírito. E assim foi a vida de Pedro. E quando ele esteve em prisões, eu acredito que ele chegou lá agora com muito mais fé. E não teve medo daquilo que poderiam fazer com ele. Só tinha uma esperança de que Deus o tinha dado uma missão para cumprir. E que mesmo ele estando ali em prisões, se aquela obra ainda tivesse que ser feita, ele seria liberto. Ele estava sempre pensando naquilo que Deus poderia fazer através da vida dele, em qualquer lugar que ele estivesse. E certa vez, ainda em prisão, ele foi liberto pelo poder de Deus. Enquanto os irmãos estavam orando pela vida dele, por todas as perseguições que estavam acontecendo à igreja, e o evangelho, mesmo em todas essas perseguições, não parava, porque como nós lemos lá em Isaías, os remanescentes do Senhor, eles foram provados no fogo, e foi em meio a tribulações, foi em meio a perseguições que a igreja se manteve firme e ousada. Toda a perseguição que tiveram contra eles os fizeram ser muito mais ousados no Espírito de Deus. E ali, uma visão, Pedro, achando que estava numa visão, começou a cruzar a cadeia. E foi liberto. E passou por paredes, passou por junta de soldados, passou e chegou até a rua e se viu livre daquela prisão. E ele foi diretamente para o local onde os irmãos estavam orando. Tudo isso é poder de Deus. As prisões não poderão resistir se Deus estiver conosco. Nós não ficaremos lá. Se Deus tem uma obra na sua vida, nada mais poderá paralisar. Se você manter a visão naquilo que Deus está te direcionando, se você olhar realmente para Jesus, o autor e consumador da sua fé, nada poderá te parar. E eu convido, amados irmãos, os irmãos nessa noite a estar refletindo sobre aquilo que Deus tem verdadeiramente para a sua vida, sobre aquilo que Deus tem de promessa para as suas vidas, para que vocês possam realmente ficarem firmes, que vocês possam ter disposição e pedir direcionamento do Espírito. E não muitas das vezes, até por ter essas promessas, querer fazer com as próprias mãos, mas pedir verdadeiramente que o Espírito o conduza. Que o Espírito verdadeiramente possa tomar a direção e verdadeiramente o guiar para aquilo que o Senhor quer realizar. Porque eu creio que Deus tem promessas em nossas vidas. Eu creio que o Senhor verdadeiramente tem um plano em nossas vidas. E o plano dele é de salvação das vidas. A igreja não está aqui na terra somente para nós cultuarmos aqui ao Senhor. Não, ela está numa missão, que é levar o Evangelho a toda criatura. E só podemos fazer isso se nós estivermos verdadeiramente capacitados. Porque é uma luta que não é contra a carne, mas é contra o Espírito. Contra potestades. E o diabo não brinca de ser diabo. Ele está, como o irmão estava falando, tramando em derredor. Muitas das vezes vai estar se disfarçando por lugares, mas sempre à espreita, esperando um vacilo nosso para nos tragar, para nos derrubar. Mas se verdadeiramente andarmos em espírito, se nós andarmos vigilante, isso não irá acontecer em nossas vidas. Muita gente estava verdadeiramente fluindo em Deus, fazendo maravilhas em Deus, mas foi só se distrair. Foi só deixar de praticar aquilo que é disciplina espiritual e o diabo teve a oportunidade de destruir. E destruiu e foi grande a sua queda.
no meio artístico, nós podemos ver algumas pessoas que eram bênção na casa do Senhor, cantores, e verdadeiramente caiu na desgraça. E se envolveram em um lamaçal. Mas essa noite está sendo pregado que é para nos mantermos firmes, que é para nós conservarmos o Espírito em nossas vidas, que é para nós mantermos verdadeiramente aceso a chama do Espírito, porque é Ele que verdadeiramente irá nos conduzir, Ele que irá nos guardar, Ele que irá verdadeiramente nos direcionar e nos fazer e nos capacitar como devemos agir. É através desse Espírito que a igreja verdadeiramente caminha sobre essa terra. E quando a igreja for tirada, que o Espírito também for tirado, esse mundo virará ruína. Mas enquanto Ele está aqui, ainda há salvação. Ainda há um plano de Deus sobre a vida de pessoas. E que nós possamos nos despertarmos para isso, para conservarmos aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, para verdadeiramente nos dedicarmos, para verdadeiramente lermos a Sua palavra, para verdadeiramente conservarmos o Espírito em nossas vidas, porque é Ele que vai fazer em nossas vidas. E o que Ele tem para fazer através de nós, a gente nem pode imaginar. Mas se nós dermos lugar para a obra de Deus, para aquilo que o Senhor quer realizar, verdadeiramente nós veremos grandes coisas em nossas vidas. Mas, irmãos, foi um pouco disso que o Senhor me deu nesse texto, onde eu pude realmente entender de Deus que nós devemos estar realmente ligados com Ele, alimentando o Espírito. Não nos deixar ser guiados pelos nossos próprios pensamentos, pelo nosso próprio querer, pela nossa, às vezes, vil maneira de viver, mas ser guiados por Ele, porque é Ele que vai nos capacitar para a boa obra, Ele que vai fazer em nosso meio, Ele que vai verdadeiramente nos conduzir, se nós dermos liberdade para Ele. E isso vai nos trazer ousadia e intrepidez na Sua presença. E nós não nos envergonharemos deste Evangelho, porque é para a salvação do mundo. Assim agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém.